E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo o prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil. Muito obrigado, viu, prefeito, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Em Minas. Muito obrigado, Benê. Agradeço muito a Emi por estar presente. Eu fico muito honrado de estar aqui na TV Alterosa, uma TV de todos os mineiros. Fiquei sabendo que o senhor é alterosista. Muito, né? Acompanho tanta bancada que é muito alegre. Do Alterosa Esporte. Do Alterosa Esporte, quando o Toledo, que mostra toda essa beleza de Minas Gerais, que esse nosso estado é muito legal. E, sobretudo, porque é uma TV mineira. E nós, mineiros, temos que valorizar os mineiros. Bacana demais. Ó, você já sabe, esse programa ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí youtube.com/portaluai para acompanhar essa entrevista que está começando agora. E lembrando também que a íntegra dessa entrevista é publicada na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Prefeito, estou com saudade de Montes Claros, tem anos que eu não vou lá, anos. A cidade cresceu muito, né, nesses últimos anos. Graças a Deus, Montes Claros, ela experimenta um novo desenvolvimento. Montes Claros passou por vários processos de desenvolvimento, desde a sua origem como um grande interposto comercial de trocas, principalmente de animais, depois com a Estrada de Ferro na década de 1920, depois com a Sudene, que trouxe grandes indústrias, depois na era do conhecimento da educação, com a nossa Unimontes, com as universidades, e agora uma nova fase, uma cidade cada vez mais forte e, sobretudo, por ser um polo, principalmente farmacêutico. Ela se está transformando no principal polo farmacêutico da América Latina e, sem dúvida, ela continua sendo um grande ponto logístico, com o seu aeroporto, agora uma concessão com a empresa espanhola, com as rodovias que chegam agora, a BR-135, que agora é duplicada, e também com acesso agora Brasília-Montes Claros, 500 quilômetros, que vai reduzir cerca de 200 quilômetros, Montes Claros, que a gente vai prepará-la para ser o principal polo logístico do país, porque ela articula a região sudeste, a região nordeste, a região centro-oeste. Geograficamente tem uma posição boa, né? Ótima posição. Para ser um hub, por exemplo. Justamente. É isso que a gente está preparando a nossa cidade. Ela desenvolveu muito nos últimos 8 anos. O prefeito Humberto Soto recebeu uma cidade totalmente destruída, destroçada, desmoralizada, por gestões que não cuidaram dela. E nesses 8 anos, né, eu junto do prefeito Humberto Soto, ele pelo seu caráter de responsabilidade, moralidade, deu garantia de utilização do recurso público e nisso Montes Claros se transformou. A cidade hoje cada vez mais progressista, conseguimos pegar um orçamento que era 700 milhões por ano, transformamos em 2,5 bilhões por ano, que é o orçamento do ano que vem, sobretudo sem aumentar um imposto, só dando credibilidade na prefeitura e as pessoas pagando o imposto de forma correta, porque sabem que o dinheiro que chega na prefeitura retorna na forma de serviços, na forma de obras e principalmente na melhoria de qualidade de vida. Ou seja, é um bom exemplo de uma cidade que viu que o seu potencial, na verdade, a sua vocação se transformou no potencial. Né? Explicando para o telespectador que está nos vendo que o senhor ocupa hoje o cargo de vice-prefeito. Isso, eu sou vice-prefeito atual do prefeito. E agora vai assumir no cargo principal. Agora, né, nesse sentido. Prefeito, apesar de todas essas grandes características positivas que o senhor citou agora, a cidade, como toda grande cidade, tem suas mazelas, né? A gente sabe que uma delas é a questão da saúde, até como até nós acabamos de dizer, essa geografia ali de Montes Claros, recebe pacientes de muitos municípios próximos e a saúde fica prejudicada. O hospital municipal vai mesmo sair? Como é que vai ser isso? Sem dúvida, Beni. Hoje nós percebemos cada vez mais que Montes Claros, por ser um polo regional, então se a gente pensar de Belo Horizonte até Salvador, é a maior cidade daquele núcleo todo. Então hoje Montes Claros recebe com muita satisfação pessoas que vêm de todos os lugares da região norte de Minas, da região centro de Minas, até do sul da Bahia. E nós recebemos e acolhemos a todas as pessoas com muito agrado, ou seja, nós não achamos ruim das pessoas procurarem Montes Claros. É a vocação natural e a gente tem que transformar uma vocação em potencial.
E a saúde é um ponto importante. Temos várias faculdades de medicina, inclusive na nossa Universidade Estadual de Montes Claros, um curso já consagrado, um curso já estabilizado, que forma profissionais. Nós temos a área de enfermagem, técnicos em enfermagem, assistentes, auxiliares, ou seja, é uma área da saúde muito bem estruturada. Mas sabemos que hoje nós não temos um hospital municipal. Hoje todos os hospitais, os grandes hospitais, são hospitais privados, que vivem de acordo com a sua vocação e a sua potencialidade. Então sofremos muito nos últimos 8 anos, principalmente porque a Prefeitura tem um recurso para investir na área da saúde, porque na baixa complexidade ou na atenção primária, que são os PSFs, os PSFs, as UBSs, nós estamos muito estruturados. Então, nesse período todo, construímos mais 15 unidades, estamos construindo mais outras 15 unidades. Então, tanto que fomos eleitas a melhor cidade em atenção primária no país. Então, a gente sabe que, na medida que a gente melhora a atenção primária, a média complexidade e a alta complexidade ficam comprometidas. Então, hoje nós temos recursos, muitas vezes, para fazer uma cirurgia eletiva, mas nós não conseguimos, porque os hospitais muitas vezes não dão a resposta. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque parece que tem uma fila grande, né, para cirurgia eletiva. A espera tá grande. Isso, embora o município tenha recurso, Beni, mas muitas vezes o hospital não tem interesse, ou porque o valor não atende, ou porque não é a sua especialidade. Então, qual que foi o nosso projeto nos últimos 12 meses? Foi elaborar um estudo para ver qual que é a característica e a vocação para esse novo hospital. Então já fizemos isso, é um hospital de 150 leitos, com 150 a 200 leitos, com 10 blocos cirúrgicos, mais especializados naquelas cirurgias eletivas. Não será um hospital porta aberta, ou seja, aquele que recebe urgência e emergência, porque esses hospitais privados já atendem, mas principalmente para atender aquilo que a população mais precisa, que é a cirurgia eletiva. Então, o município já subiu o valor, né, do valor acima do SUS, ou seja, faz um extra-teto, mas muitas vezes o hospital não tem essa condição de atender. Então, isso foi um projeto construído a 4 mãos. Prefeitura de Montes Claros e Governo do Estado. O governador Zema, o professor Matheus, eles entendem da necessidade da gente melhorar a saúde para a população. Uma das formas de atender a saúde é construir esse hospital, que vai integrar toda o nosso sistema único de saúde de Montes Claros. Prefeito, Montes Claros hoje tem o quê? 430 mil habitantes? Isso. Mais ou menos isso. Ou seja, vamos arredondar assim, forte, mas a caminho dos 500 mil. Como é que o senhor pretende lidar com com a questão do planejamento urbano, né, enfim, de organizar o crescimento da cidade com vistas a atingir esse número na população? Uma coisa importante, Benê, é que como a maior parte das cidades do país, ela cresceu de acordo com a sua característica da informalidade. Uhum. Informalidade são ruas sendo abertas, sem um planejamento, uma integração. E nos últimos 8 anos nós mudamos a legislação urbanística de Montes Claros. Então, nós estamos consertando os passivos urbanísticos, né? Ou seja, nós asfaltamos cerca de 600 quilômetros só dentro de Montes Claros, de ruas em Montes Claros. 600 quilômetros? 600 quilômetros. Foram mais de 2.300 ruas e avenidas asfaltadas. Eram ruas de terra, sem drenagem, e a Prefeitura foi se estruturando para corrigir o passivo. Então, o passivo está praticamente pronto, mais 200 ou 300 ruas a gente liquida, as ruas sem pavimentação asfáltica da área urbana. Já estamos avançando para as comunidades rurais, já fizemos mais de 200 ruas nas comunidades rurais, estamos fazendo cerca de 80 ruas em cada comunidade, em cada cantinho lá, em cada distrito, em cada lugarejo. A gente está asfaltando em volta da igreja, em volta da escola, para dar um pertencimento naquela população. Então, essa é a Montes Claros existente. Ao mesmo tempo, a gente está preparando essa Montes Claros do futuro. Então, os novos loteamentos, eles já têm uma característica diferente, são ruas mais largas, ruas adaptadas para receber uma ciclovia, ruas para ter canteiro central, ruas que, na medida que forem mais largas, elas já têm uma vocação comercial, porque nós entendemos que reduzir deslocamentos é a vocação da cidade moderna. Então, antigamente tinha aquela ideia de cidades setoriais, ou seja, eu fazia área residencial, área industrial e área comercial. Né? Então, você obrigava as pessoas a fazer deslocamento. O mundo mudou, principalmente depois da pandemia, né, Bini? Hoje
Eu sou um jornalista, dentro da minha casa eu construo lá um estúdio e faço. Como antigamente era só área residencial, você não podia nem abrir a sua empresa lá, que não gerava nenhum impacto ambiental, não gerava nenhum problema. Então, essa ideia de fazer novos loteamentos com toda a infraestrutura de água, de drenagem, de rede de esgoto, de iluminação inteligente, eficiente, com baixo consumo de energia, mas grande luminosidade, mas, sobretudo, interagindo entre a atividade comercial e a atividade residencial, garante uma cidade mais moderna, uma cidade com menos deslocamento e com menos poluição. Vamos fazer um rápido intervalo, prefeito, e na Claro. volta vamos falar de mais coisas sobre Montes Claros. É um instante só e a gente já volta. Ei, gente, estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com o prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. Prefeito, a gente estava falando dessa caminhada em direção ao futuro e eu queria te perguntar, até por causa da localização de Montes Claros, uma cidade de altas temperaturas, como é que está a questão ambiental, parques, árvores nas ruas, vocês estão cuidando disso? Sem dúvida, bem. Então, um dos problemas de Montes Claros são calçadas estreitas e muitas vezes não adaptadas para as árvores que são necessárias. Então, a gente sabe dessa limitação urbanística que nós temos. E há um sentimento, muitas vezes, que precisamos melhorar isso. Quando nós chegamos em 2016 para 2017, nós tínhamos 3 parques municipais. Um parque praticamente, quer dizer, um parque fechado, que era o Parque do Sapucaia, e um parque muito abandonado, que era o Parque Municipal. Então, nesse período, além de recuperar esses 2 parques, com iluminação, com pista de caminhada, com melhor infraestrutura, com academias, né, agora estamos fazendo até quadras de beach tênis, que é uma grande moda, né, do esporte, nós já construímos 11 novos parques por toda a cidade. Parques com muita árvore, com pista de caminhada, com esculturas, de tal forma que a gente melhore a condição climática e já convivendo com esse novo aspecto das mudanças climáticas. Montes Claros está na porta do semiárido, embora não seja semiárido, tem uma chuva razoável, né, 1.000 milímetros por ano, mas são altas temperaturas pela própria localização na parte da latitude e longitude. Então, é uma cidade mais baixa, então a temperatura relativamente alta. Mas estamos intensificando isso, né? Melhoramos muito a questão do bem-estar quando se foi feito, junto com o governo do estado, a adutora do São Francisco. Então, antes da gente assumir, Beni, um dia tinha água e 2 dias não tinha água. Tinha um racionamento muito grande, né? Uma cidade, na época, com 380 mil habitantes, pensa bem, as pessoas não conseguiam nem tomar banho. E o mais sério, as indústrias estavam prestes a fechar porque não tinha um insumo importante que é a água. Então, a adutora do São Francisco, que custou cerca de 400 milhões para essa nova concessão, então ela garantiu não só um bem-estar melhor, uma cidade com mais disponibilidade hídrica, com isso as pessoas podem ter uma vida melhor e as indústrias voltaram a investir em Montes Claros. Então, os aspectos climáticos estão diretamente ligados com a disponibilidade hídrica da nossa cidade. E essa questão da indústria, prefeito eleito, hoje Montes Claros é um polo farmacêutico gigante, né? A Eurofarma, a Nordwis, né? Novo Nordisk. Como é que isso aconteceu e para onde está indo? Na verdade, foi assim, as oportunidades surgem e as coisas vão acontecendo. Montes Claros, ela começou com a própria Novo Nordisk, que era a antiga Biobras, que produzia insulina, que é dos pesquisadores mineiros, né? E, novamente, aí a gente tem que valorizar os nossos mineiros que são pensadores. E depois ela foi adquirida pela Novo Nordisk, uma indústria dinamarquesa, a maior produtora de insulina do mundo. Do planeta, né? Instalou-se em Montes Claros. E daí para frente a gente já tinha uma empresa veterinária, que também é da área da farmacêutica, mas veterinária, a Hipolabor, que também é uma grande indústria farmacêutica, também mineira também. E posteriormente teve essa oportunidade. A Eurofarma, que hoje é a maior planta industrial em construção na América Latina. São cerca de, só da construção, fora os equipamentos, cerca de 2,5 bilhões de reais, né, sendo investido em Montes Claros, e com isso atraiu novas farmacêuticas. Agora mesmo tem uma nova planta pronta para começar a funcionar agora também, que já está também, que já também é uma planta nacional,
que já está pronta para funcionar, deve funcionar nesses próximos dias, que chama Cristália. E estamos prospectando mais indústrias farmacêuticas. Tem mais 2 plantas prontas para instalar em Montes Claros. E a gente nós temos que nos preparar com a parte de urbanização. Uma planta industrial, ela precisa de um local uma adequado, área gigante, né? Uma área maior, já urbanizada. E com os insumos, Beni, nós temos que ter energia, temos água. E o governo do estado, né, o governo Zema, está sempre pronto para possibilitar. Por exemplo, a própria Eurofarma, ela está concluindo agora uma adutora que vai garantir água para chegar lá na empresa e a energia também. Então, esse projeto da reindustrialização que Minas Gerais passa, que conta principalmente com o trabalho do governo do estado, mas também com a prefeitura de Montes Claros e com os incentivos que Montes Claros tem. Montes Claros está inserida na Sudene, nós temos o Banco do Nordeste, que é um banco que tem muito recurso disponível, subsidiado para o desenvolvimento regional. É mais barato investir lá do que em outras regiões de Minas? Sem dúvida. Lá tem muito mais incentivos. Por causa dos incentivos. Os incentivos da Sudene, os incentivos da prefeitura, os incentivos do governo do estado. Porque e o foco está no polo farmacêutico ou há outras indústrias de outros segmentos indo para lá? Tem outras indústrias. Por exemplo, nós temos a fábrica de cimento, que é uma fábrica antiga, né? Assim, que já está sendo modernizada. Ela foi adquirida agora pela CSN, a maior fábrica de cimentos, né, do país, que adquiriu a planta lá e que ela pertencia a um grupo internacional. Ela está sendo ampliada e melhorada. Então, outras unidades industriais, tinha a indústria do tecido, mas teve um problema nacional e essas indústrias não estão conseguindo competir com a indústria chinesa. Então, infelizmente, nós tivemos essa perda. Temos a própria Alpargatas, que é uma grande planta instalada naquele local. A parte do café, né, aqueles cafés de cápsula também, a Três Corações, que também produz lá, ou seja, tem um polo industrial diversificado, mas hoje a gente percebe que a vocação e o potencial é cada vez mais a indústria farmacêutica, que com essas plantas todas funcionando, só ela empregará cerca de 6 mil pessoas. Só de novos empregos são cerca de 2.300, e aí está a nossa preocupação. Investir na educação para que as pessoas que moram em Montes Claros possam utilizar e se beneficiar desse investimento, porque muitas vezes a grande preocupação no país agora é o lockout de mão de obra, porque muitas vezes nós temos emprego, pleno emprego, mas nós não temos pessoas muitas vezes formadas e qualificadas para isso. Para isso a Prefeitura de Montes Claros está fazendo um esforço hercúleo para construir mais 50 escolas e CMEs, né, que são creches, um centro municipal de idiomas, para todo mundo que estiver na escola pública possa aprender pelo menos 2 línguas, inglês e espanhol, para que, de fato, essas indústrias que são hoje internacionais, elas possam receber o nosso morador, o nosso trabalhador, para galgar os maiores cargos, né? A gente sabe bem que qualquer pessoa hoje, para ocupar um cargo importante em qualquer empresa, seja de comunicação, seja de industrial, ele precisa saber pelo menos o inglês bem falado, porque hoje a população é global e o comércio é global. Prefeito, nós temos mais 1 minuto aqui na TV Alterosa e eu queria te perguntar até com relação a essa questão da indústria, mas também da mobilidade. Montes Claros sofreu durante muito tempo com o estado das rodovias, né? Um acesso muito ruim, muito buraco e tal. Isso melhorou, a 135 foi duplicada, mas tem as outras estradas vicinais. Como é que está essa situação? Muito importante você falar isso, Pedro. A gente não poderia deixar de falar isso aqui. Isso é muito A 135 está sendo melhorada, está sendo muito efetiva. Está em duplicação. Mas precisamos muito da duplicação da 251. Tá. Então precisamos estar na concessão para fazer igual a 135, porque Montes Claros, por ser o grande polo articulador, precisa, ainda mais que vai ligar agora Brasília, Montes Claros, vai intensificar. E sabemos que chegar no Nordeste, passando por Montes Claros, é muito mais rápido do que a 116 e a 101. Portanto, precisamos de uma ação tanto eficaz do governo do Estado quanto do governo federal para duplicar a 251. Mas o que está emperrando? O que está pegando? Na verdade, é vontade política e decisão. Não sei se você sabe, hoje é a estrada que mais provoca mortes por semana. Então, é um absurdo a gente falar isso. Foi matéria do Estado de Minas. Justamente, o próprio nosso grande Luiz Ribeiro colocou isso aí. Então, é importantíssimo. Então, eu acho que o momento está aqui, na TV Alterosa, que tem uma repercussão aqui em Minas Gerais, mas através da internet em todo o país, de lembrar da importância, que não é só importante para Minas Gerais, é importante para o Nordeste. Hoje nós percebemos uma grande movimentação de veículos, né?
grandes fábricas automobilísticas estão no Nordeste e trazem esses produtos o tempo todo, a questão de grãos, a questão da mineração. Então, a gente faz um apelo para que todos caminhamos pela duplicação do 251, que é fundamental. Prefeito, nosso papo termina aqui na TV Alterosa, mas como nós combinamos, nós vamos lá para o YouTube do Portal AI, tá bom? Parabéns pela eleição e boa sorte lá no mandato, tá bom? Obrigado, muito honrado com essa conversa. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Nosso compromisso fica marcado para o próximo sábado, tá bom? Um abraço, tchau. Ei pessoal, estamos de volta com Em Minas, terceiro bloco, agora aqui exclusivamente no canal do YouTube do Portal AI. Hoje estamos conversando com o prefeito eleito de Montes Claros, Guilherme Guimarães. Prefeito, ainda queria voltar naquela questão das rodovias, porque tudo isso ainda vai ser importante para o acesso de Montes Claros também para o sul do país, né? Não só para o Nordeste, como o senhor estava citando, ou para Brasília, mas para baixo também, né? Sem dúvida, Montes Claros é um grande articulador, tanto que é conhecida como o segundo polo de entroncamento rodoviário do país, porque ela articula todo. Ela articula o centro-oeste, ela articula o nordeste, ela articula o sudeste e acaba chegando no sul. E Montes Claros, por ser esse polo hoje farmacêutico, grande parte dos produtos farmacêuticos sai de Montes Claros e hoje sai grande parte, ou a maior parte, 90%, pelo sistema rodoviário. Entendemos a necessidade de intensificar, sabemos que tem uma possibilidade também, uma ligação de 50 quilômetros, ligando, por exemplo, a região de Montes Claros, Juramento, Itacambira e 367, fazendo um corredor leste, quer dizer, integrando com a região leste, melhorando a questão dessa logística, porque sabemos que hoje o mundo é logística. Hoje você tem os grandes armazéns, os grandes galpões, as grandes estruturas que recebem produtos de todo mundo e de lá sai para todos os cantos. Algum pensamento de transporte ferroviário? E aí uma coisa importante. Pois é, porque a linha lá está ameaçada, né? Verdade. Então isso é muito importante, prefeito. O senhor vai interferir nisso? Nós estamos tentando... Conta para as pessoas o que está acontecendo, por favor. Então, na verdade, o que acontece? Vai renovar agora a concessão da Ferrovia Centro-Atlântica. Isso. A Ferrovia Centro-Atlântica sai de Belo Horizonte, Corinto, Montes Claros, Bahia. Então, esse é hoje a concessão que existe. Sabemos que a concessão ela tem uma questão de rentabilidade e questão de potencialidade. O governo federal, ela entende que ela quer uma outorga maior. O que é outorga? A outorga é o pagamento para uma concessão de longo prazo. E a concessionária, ela entende que se ela vai pagar uma outorga maior se fizer menos investimento. Então, qual que é o risco? Que tem uma das propostas. Tem 3 propostas efetivas que nós vimos ao longo das audiências públicas, que teve uma audiência há cerca de 2 anos, depois paralisou essas audiências e depois retornou com o novo governo que foi instalado. A primeira é fazer renovar a concessão da forma que está, ou seja, que está Belo Horizonte, Bahia, da forma que está. Com isso, aparece a concessionária e fala assim, eu até assumo, mas como esse trecho Corinto, Bahia... Está querendo abandonar, entregar, isso, né? Rentabilidade e tal. Então, isso é um grande prejuízo, né, Beni? Porque a ferrovia é o futuro de qualquer lugar. Na China, eles fazem uma ferrovia por mês, né? Então, no Brasil... É humilhante, né? Eu fico vendo aqueles vídeos da China. Não é? O governador até mostrou um trem de alta velocidade que ele viu lá agora na China. Então, e o Brasil andando pela linha contrária, ou seja... E, na verdade, o que a gente briga? É para não só fazer a renovação completa, mas fazer o terceiro trilho, que de tal forma que a gente aumente a velocidade, porque hoje nós temos a bitola métrica e a bitola larga. Então a bitola larga de cerca de 1,80 m, ela aumenta a velocidade do vagão, da locomotiva, dá mais eficiência no sistema e com isso traz mais rentabilidade. Então nós entendemos que nós precisamos investir no transporte ferroviário, as pessoas têm que participar. Tem uma chamada na NTT, onde as pessoas fazem as suas propostas, porque, na verdade, o governo ele tem que, ao final, escutar as pessoas. E a atividade econômica tem que entender isso. Sabemos que tem alternativas, por exemplo, a gente pode hoje
ter um sistema de transporte ferroviário que a gente monta o caminhão em cima do sistema de transporte ferroviário, leva até o ponto e do ponto B ao ponto C, ele vai novamente com o sistema rodoviário. E já pensou um trem de passageiros também? Por exemplo, BH Montes Claros ou Montes Claros? Não é? Bom, sem dúvida, né? Você vê que São Paulo está buscando novamente um trem ligando Campinas a São Paulo, porque o futuro do mundo é o transporte ferroviário. Então, foi muito bem lembrado por você, Benito. As pessoas têm que entender a dimensão. Montes Claros e aquela região, ela só desenvolveu por causa do sistema ferroviário. Então, em 1927, é isso que deu movimentação. Pena que a indústria, muitas vezes automobilística, provocou um atraso nos investimentos no sistema ferroviário. Mas precisamos convencer o governo federal e principalmente, e já conversei isso pessoalmente com o governador Zema e com o professor Matheus, porque são as nossas lideranças estaduais. Eu sei do comprometimento que eles têm com o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico passa pela logística. E a logística passa obrigatoriamente pelo transporte. Prefeito, mudar o rumo da prosa aqui, é verdade que Montes Claros já foi apelidada, assim, nomeada de cidade da arte e da cultura? É isso mesmo? Sem dúvida, são grandes artistas, né, que saíram de lá. E isso está acontecendo plenamente ou o senhor sente que falta uma infraestrutura adequada para que ela possa fazer jus a esse nome? Então, Beni, eu acho que Montes Claros ela produziu grandes artistas. Beto Guedes, né? Um grande artista, né? Ou seja, uma pessoa fantástica, que a gente pode sintetizar nele, mas a gente podia falar vários outros nomes aqui, né? O Theo Azevedo, que é uma pessoa fantástica, o Zé Coco do Riachão, que talvez seja da área mais popular, no sentido de mais próximo às pessoas, mas é uma região que tem essa vocação, nome, né? E aí nós percebemos o seguinte, chegou um momento em Montes Claros que a gente precisava melhorar a infraestrutura, saúde, de educação e de infraestrutura. Então, as festas foram mantidas, mas a gente sabia que precisava de uma infraestrutura para a arte e para a cultura. Então, nesse momento, com a cidade já organizada, estamos fazendo uma concha acústica. Uma concha acústica numa praça pública, uma grande praça cheia de situações culturais, com food truck, para ter eventos no área estratégica de Montes Claros, para o artista se apresentar de forma adequada, de forma correta. Estamos também em parceria com a nossa Unimontes, que começou um teatro lá, mas não terminou, está muito próximo de terminar. Um teatro para 800 pessoas, com um grande palco. Que beleza. E a Prefeitura vai ajudar a universidade, o governo do Estado, porque a Unimontes é do governo do Estado, a concluir mais esse espaço. O Centro Cultural, também construído pelo Toninho Rebelo, e ficou muito tempo se desestruturando, será reformado, será melhorado uma sala de audiovisual, um pequeno auditório para 200, 300 pessoas para dar qualidade. E tem também um auditório também de uma antiga escola tecnológica que infelizmente fechou por problemas econômicos e esse patrimônio veio para a Prefeitura. Nós vamos transformar num pequeno teatro para cerca de 800 pessoas, não tem toda a estrutura necessária, mas será um local adequado para boas práticas de arte. Com isso, a gente melhora as condições. Além disso, nós vamos fazer agora o chamado Cincine, que em todos os parques, ou nos principais parques, nós vamos fazer uma pequena estrutura para se acoplar lá um projetor de cinema, uma arquibancada pequena e uma tela. Que legal. Para as pessoas poderem assistir filme de arte, de conhecimento, filmes que vão crescer pessoalmente, né, as pessoas daquela região, de tal forma que Montes Claros volte de fato a produzir artistas, atores, cantores, pintores, porque a arte ela faz parte da vida das pessoas. Mas naquele momento nós entendemos, o prefeito Humberto Soto, que não podia investir naquele momento em estruturas de cultura especificamente, embora o Catopê sempre teve um investimento, o Carnaval, que igual Belo Horizonte, não do nível de Belo Horizonte, melhorou muito, Minas está se tornando também o estado do Carnaval e outras atividades culturais relacionadas mais na atividade popular. Prefeito, eu sei que tem novidade boa no esporte também para a cidade de Montes Claros, não é isso? Sem dúvida, bem. Vamos contar do novo estádio? Sem dúvida, mas antes do estádio é importante dizer o seguinte, nós estamos recuperando aqueles antigos campos de várzea.
Isso é fundamental. Então, o que nós fizemos? Uma proposta de gramar, colocar alambrado, iluminar os campos de várzea, que estavam perdendo aos poucos. Então, já fizemos 2 gramados grandes, eram campos de terra, para os times de várzea, que a gente incentiva tanto o campeonato vaziano quanto o campeonato rural, ou seja... E onde nascem muitos craques. Muitos craques e acaba sendo uma atividade de lazer e de entretenimento da população. Então, já fizemos um campo sintético numa comunidade rural, estamos fazendo um novo campo sintético em Montes Claros, um campo mesmo, não com arquibancada, mas com alambrado, com estrutura, e já terminamos o projeto do que a gente chama de Arena Moc. É um antigo sonho de Montes Claros, de ter um estádio. Então, sabemos que um dos requisitos para a gente ter bons times é ter campos adequados. Montes Claros sempre sonhou com isso. Também o prefeito Humberto Souto entendeu que naquele momento não era prioridade. Primeiro, a gente tinha cuidado do que era essencial. Da mesma forma, educação, saúde, infraestrutura. Mas agora, com a cidade resolvida, a prefeitura terminou um projeto que na sua fase inicial, com iluminação, com campo, com vestiários, né? O vestiário até porque agora a FIFA exige, né, um vestiário para o árbitro feminino e com o árbitro masculino, que isso é importante. O mundo está ficando cada vez mais inclusivo. Uma arquibancada digna para nessa primeira etapa, cerca de 14 mil pessoas, com cabines para vocês, jornalistas, poder mostrar lá o Atlético, o Cruzeiro, o América, os times lá, o Norte, o Casimiro, o Ateneu, que são times tradicionais que aos poucos foram deixando de existir por falta de incentivos. Eu lembro do Ateneu disputando Mineiro. Sou desse tempo. Então, o Ateneu, né, já tantos gols passando aqui na TV Alterosa. Então, já foi licitado e a expectativa é que, no máximo em fevereiro, comece a obra, porque o recurso já está em caixa. Isso vai garantir esse estádio, que é uma oportunidade de lazer, de entretenimento, mas também é uma oportunidade de movimentar a economia. Quando um time grande vai lá, você leva gente de todos os lugares, os hotéis enchem, é uma oportunidade de geração de profissionais, ou seja, uma criança vai poder começar a treinar lá, daqui a pouco está no Cruzeiro, no Atlético, no América, no Real Madrid, no Flamengo, onde que for. Então, é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de desenvolvimento e um turismo esportivo. Então, sabemos que o esporte é uma das coisas que mais movimenta a economia do mundo. Então, a gente tem que entender que esse recurso que vai ser investido, cerca de 40 milhões, que é essa fase inicial para 13 mil pessoas, com toda a infraestrutura, a prefeitura, a cidade, a região, vai retornar através de novos, do turismo que vai chegar, impostos que chegarão, uma visibilidade para a cidade, as pessoas vão conhecer Montes Claros. Então, é um passo importante, nós acreditamos nisso e ficamos. Na nossa campanha, eu e o Otávio, o nosso vice-prefeito eleito, nós não fizemos promessa, fizemos compromisso. Os compromissos foram, basicamente, continuar aquilo que nós estamos fazendo, uma cidade cada vez melhor, essas obras que estão em curso, 140 obras, e principalmente o estádio, o hospital, né, que é uma proposta, e mais atividades. Para você ter uma ideia, nós agora melhoramos um acesso lá para fazer para uma pista de parapente, fizemos uma pista de motocross, e estamos fazendo várias... Estimulando o esporte. Várias quadras de beach tênis. Estamos fazendo também, melhoramos o piso do ginásio, que estava muito estragado. Hoje o ginásio voltou a ser um ginásio poliesportivo. O segundo melhor ginásio de Minas Gerais está em Montes Claros, que é o ginásio Tancredo Neves, o poliesportivo Tancredo Neves. Mas estava muito ruim, muito degradado, muito desgastado com o tempo. Tem um piso novo, emborrachado, atividades do futsal, do vôlei, do handebol, do basquete. A gente quer revitalizar isso e futuramente melhorar a sua estrutura, garantindo que a atividade esportiva seja realizada na sua plenitude, em todas as modalidades. Prefeito, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Minas. Foi um prazer conversar com o senhor, um papo ótimo. E torcer para que tudo isso se realize mesmo. Montes Claros é uma cidade muito querida por todos nós. Muito obrigado, Beni. Muito obrigado. Um prazer conhecer pessoalmente a sua inteligência, a sua capacidade. E principalmente estar aqui na TV Alterosa, uma TV que apresenta a Minas Gerais de fato. E contamos muito com a divulgação de vocês e com a presença de vocês nos próximos eventos em Montes Claros. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito Amém. Obrigado, viu? Obrigado. E a você que esteve com a gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá bom? A gente tem um novo encontro na semana que vem. Um abraço. Tchau, gente.